Olá, eu sou Débora Prudêncio, jornalista e coordenadora de comunicação do Grupo Gazin, venho trazendo para você o resumo das palestras da GSM. Hoje eu vou falar da palestra Papel do Conselho em Movimentos Estratégicos. Foi um bate-papo que aconteceu com o David Pfeffer, ele é o presidente do Conselho da Suzano, Papel e Celulose. Isso é um desafio para as empresas. Às vezes o funcionário olha lá, o operacional, o tático, o estratégico, e às vezes se esquece que dentro de uma empresa tem aí o seu conselho, as empresas que são bem estruturadas, que procuram trazer segurança. O plano de sucessão de um presidente ele pode não terminar ali no papel executivo, ele pode se tornar conselheiro da empresa. É o que acontece aqui no Grupo Gazin. Os sócios da empresa, os irmãos Gazin, eles são os conselheiros e o nosso presidente do conselho é o seu Mário Gazin, que é o fundador da empresa, tendo aí Osmar Della Valentina como o seu presidente aí na área executiva. Mas trazendo para a realidade da Suzano, que também é muito parecida com a da Gazin, qual que é o papel aí do conselho dentro da operação? Qual é o papel do conselho na relação com a diretoria? E ele trouxe para a gente algo fundamental no conselho. Um conselho também que seja profissionalizado, um conselho que as pessoas que façam parte daquele conselho tenham visão em longo prazo, mas também tenham mentalidade estratégica. Ele disse que, inclusive, o presidente do conselho tem um papel fundamental de olhar ainda mais longe do que o próprio presidente ou o CEO da empresa. E ele trouxe algo bastante interessante dentro da Suzano, que vale tanto para o corpo executivo, tanto para o conselho, que é o tripé da gestão, que é definido por meritocracia, controle definido e compromisso com os stakeholders. Ele disse que nos conselhos mais profissionalizados, os conselheiros passam de fiscalizador para serem empreendedores também. Isso é muito importante, porque às vezes quando a gente olha para o conselho das empresas, a gente acha que está só fiscalizando, se está dando resultado, se não está, se está batendo meta. E não é bem isso. A ideia do conselho é justamente cooperar a expandir a visão do grupo, a visão do negócio. Então, por isso, precisa de uma mentalidade, esse conselho também precisa de uma mentalidade empreendedora. Ele diz que quando fala de controle definido, isso é o que ajuda as empresas em tempos de crise. Esse compromisso com as metas, com os resultados e esses conselheiros estarem bem a par disso. Ele disse que quando o assunto é esse controle definido, o assunto é resultado mesmo. É acompanhar a evolução dos resultados, a crescente do negócio. Já quando fala nos stakeholders, esse compromisso com os stakeholders, tanto dentro da empresa quanto no conselho, o compromisso é cuidar das pessoas. Ele disse que além de se preocupar com preparar novos gestores para a empresa, é importante que a empresa se preocupe em preparar os novos conselheiros que vão estar aí compondo o corpo do conselho. Uma outra coisa bem interessante que ele falou, que existe uma palavra dentro da Suzano que é inovabilidade, a perspectiva sobre os acontecimentos atuais com visão para o futuro. Ele falou disso várias vezes. Ele disse que o conselho está consciente do que está acontecendo dentro da empresa e quando eu falo acontecendo, não são indicadores específicos, porque isso é papel do executivo, mas é justamente sobre as metas, sobre os resultados e as entregas, sobre como está a empresa hoje de uma forma macro, mas intuindo o que pode acontecer no futuro. Então, é papel do conselho também ter um espírito inovador. E dentro de um conselho profissionalizado, e ele deu como sugestão a própria Suzano, que é esse trabalho que eles vêm fazendo, ele falou de 3 comitês bastante interessantes. Ele disse assim, temos o comitê de estratégia, que significa para onde vamos. Temos o comitê de pessoas, que é com quem vamos. E tem o comitê de sustentabilidade, que é como vamos. Então são 3 comitês que existem aí também para nortear o conselho da Suzano. Uma característica genuína que deve ter o conselho e isso ser passado de forma bastante forte, se é assim que a gente pode dizer, pro executivo principal da empresa é o fator de humildade. Ele disse que não quer dizer que uma pessoa faz parte do conselho, que ela tem experiência, que ela já viu bastante coisas, que alicerça a capacidade dela de aprendizado. Ele disse que muito pelo contrário, que o conselho também precisa ter essa sede de aprender coisas novas e ter essa humildade para aprender coisas novas. E também nessa relação entre a diretoria executiva e também o conselho da empresa precisa ter uma espécie de troca, onde um também pode aprender com o outro. Ele também mencionou a importância do controle, mas não do controle à moda antiga,
não aquele controle que ele define como o teu chicote na mão. Ele disse que é o controle de você empoderar e acompanhar a evolução das pessoas. E quando ele fala dessas pessoas, ele está falando justamente no corpo diretivo, que possivelmente será parte do próximo conselho. E quando a gente lê alguns livros de gestão, a gente sabe que é comum quando um presidente, um CEO chega lá ao topo da empresa, ele se sente bastante solitário, porque ele tem que tomar bastante decisões. E é nisso que interfere também o conselho, para que ele não tenha esse sentimento de estar sozinho nas tomadas de decisão, e inclusive impulsioná-lo a olhar mais longe, a encorajá-lo. Então é realmente quase que uma relação de mentoria. E o presidente do conselho, ele diz que a experiência particular dele é de trocas com outros conselhos, com outras empresas. Ele sempre procura ter experiências e conversas com outras empresas que também têm os seus conselhos. Ele disse que nunca é demais o aprendizado. Inclusive foi uma dessas trocas que eles perceberam que eles tinham que inovar. Foi aonde a Suzano fez algumas mudanças dentro da parte de práticas de gestão de pessoas. Ele chama de Blue Corporation, né? Na verdade já existe isso em alguns livros. As Blue Corporations, elas têm realmente a mentalidade pensando que precisam de pessoas saudáveis dentro das suas empresas, inclusive o seu corpo diretivo, para que eles possam tomar também as melhores decisões. E quanto ao papel específico do presidente do conselho, eu vou até ler para vocês o que ele disse. Ele disse: o papel mais importante do presidente do conselho é ser o maestro da orquestra, composta por 2 níveis. Um o conselho e outro o CEO ou o presidente da empresa, sem distinção de importâncias. Então eles andam ali juntos, lado a lado. Sua missão é construir um conselho potente, fazendo a música tocar conforme a sintonia, sendo muito boa, mas que tenha diversidade de todos os músicos e de todos os instrumentos dentro dessa música. E a sinergia entre a agenda do conselho com a agenda do corpo diretivo vai depender do grau de comunicação que acontece entre ambos. Então ele disse que é fundamental que eles se encontrem sempre para poder ter as conversas, as possíveis decisões, trocas de ideias. E aí, por último, perguntaram para ele, né? Olha, qual é o legado que você quer deixar? Você chegou até a presidência do conselho da Suzano, uma empresa que tem mais de 90 anos, e qual é o legado? E a resposta dele foi tanto quanto nobre. Ele disse assim: eu vou ficar muito feliz se pudermos continuar a construir uma empresa que gera empregos no Brasil, portanto, gera dignidade, mas principalmente poder conectar as pessoas por meio dos negócios.